Olá, meus prezados, como vão todos? Espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou o professor Denis e hoje eu vou passar uma dica super bacana para vocês. É a respeito da responsabilidade civil do profissional liberal em caso de inadimplemento de um dever anexo ao contrato. Bom, no último vídeo eu falei sobre a responsabilidade civil do médico, que é um profissional liberal, e eu falei ali quando a obrigação é de meio, né, a responsabilidade civil ela é subjetiva, com culpa provada, né, é aquela responsabilidade civil pautada ali no artigo 14, parágrafo 4º do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, e eu falei que quando essa obrigação ela é de resultado, né, e aí eu dei o exemplo do cirurgião plástico, quando essa plástica é uma plástica estética, seria uma responsabilidade civil subjetiva, porém com culpa presumida, onde o paciente, o consumidor, teria ao seu favor a inversão do ônus da prova e o médico teria que, então, para se eximir dessa responsabilidade, comprovar a inexistência de culpa da sua parte. Porém, isso é com relação ao objeto principal do contrato. O que eu quero dizer aqui hoje é com relação a um dever anexo, não com relação a um objeto principal do contrato. Eu quero me referir a um inadimplemento de um dever anexo. Por exemplo, o descumprimento da boa-fé objetiva. Então vamos imaginar que haja o cumprimento do objeto principal do contrato, mas porém o profissional liberal, ele em decorrência do dever anexo de boa-fé objetiva, ele não cumpra, por exemplo, o dever de informação. E nós sabemos que a boa-fé objetiva está consubstanciada não apenas lá no artigo 4º, inciso 3 do CDC, mas também no artigo 422 do Código Civil, está também no artigo 187 do Código Civil, que fala do abuso do direito. Então, nós temos que lembrar que, inclusive, com base em um enunciado das jornadas de direito civil, que é o enunciado 24, combinado com o enunciado 37, ambos da primeira jornada de direito civil, eles dizem o quê? Que quando ocorre o descumprimento de um dever anexo, que seria, no caso, o descumprimento da boa-fé objetiva, esse descumprimento ele vai se dar por meio da responsabilidade civil objetiva. Tá? Nós não teríamos aí a responsabilidade civil subjetiva. Por quê? Porque nós estamos falando de um dever anexo. Então isso está consubstanciado no enunciado 24 e no enunciado 37 da primeira jornada de direito civil. E aí nós teríamos uma hipótese de abuso do direito, lá do artigo 187 do Código Civil. Quando a pessoa, ao exercer o seu direito, ela, na verdade, ela excede os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pelo limite imposto pela boa-fé ou pelos limites impostos pelos bons costumes. Então, no caso da boa-fé objetiva, quando você descumpre o dever de informação, que advém do princípio da boa-fé objetiva, ocorre justamente o que nós chamamos de violação positiva do contrato, porque o inadimplemento de um dever anexo, ele gera uma nova modalidade de inadimplemento. E por essa razão, a responsabilidade civil é uma responsabilidade civil diferente. Não é uma responsabilidade civil pautada justamente no artigo 14, parágrafo 4º. Vai ser uma exceção à regra. E, portanto, em decorrência disso, nós teríamos uma responsabilidade civil objetiva, justamente pela lesão a um dever anexo ao contrato. Tá ok? Então essa foi mais uma dica super bacana, é uma exceção à regra do artigo 14, parágrafo 4º, tendo em vista a lesão a um dever anexo. E hoje nós ficamos por aqui. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal, repasse para os seus amigos. Bons estudos e até a próxima!